Oi pessoal, tudo bem? A gente ouve falar muito por aí da construção dos nossos personagens, do arco do personagem, a jornada do herói, como fazer com que o nosso protagonista tenha uma trajetória realmente convincente, realmente bem construída para o nosso livro ter uma história bacana. Mas hoje eu quero lembrar vocês e falar alguns pontos sobre a construção do seu vilão, do antagonista da sua história. Primeiro, a gente sabe que nem toda história vai ter um vilão que é uma pessoa. Às vezes o antagonista da sua história é alguma questão psicológica, são outros elementos que não uma pessoa. Mas quando se tratar de uma pessoa, existe um ponto bastante interessante que você pode trabalhar para dar força para esse vilão. A primeira questão é você pensar o seguinte: eu estou escrevendo a minha história em que o meu mocinho, o meu herói, ele enfrenta aquele vilão como inimigo. Mas se eu virar a câmera, digamos assim, e olhar aquela história do ponto de vista do meu vilão, se o meu vilão for o herói da história dele, o meu protagonista é que é o seu inimigo. Bugou, né? Confundiu. Então eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho meu herói, estou construindo o meu protagonista e ele tem um inimigo. Para aquele inimigo, aquele vilão que eu estou construindo, o meu herói é o inimigo dele. Então, da mesma forma que o meu protagonista tem que ter os seus objetivos, as suas motivações, tudo isso muito bem definido, mas não construam essas motivações apenas para o seu herói. Construam também as motivações do seu antagonista, do seu vilão. E eu já fiz um vídeo sobre motivações, aconselho muito que vocês assistam e prestem atenção nisso. Senão, ele fica um vilão muito vazio. Sabe aquela história de chegou um aluno novo na escola e o valentão do colégio, só porque deu vontade, ele começou a atormentar a vida do seu protagonista. Meu protagonista é um novo aluno, ele tá lá e ele começa a sofrer as interferências desse valentão da escola. Ele quer marcar uma briga com ele fica tirando sarro, fazendo bullying com ele. Mas qual é a motivação desse vilão, desse antagonista, para ele fazer isso? Por quê? Porque o meu mocinho se envolveu com a ex-namorada dele? Porque o meu mocinho fez alguma coisa que todo mundo riu da cara do valentão? Aí eu começo a ganhar um pouco de força, aí eu começo a dar sentido para a história. O seu leitor tem que ver as investidas do inimigo do seu herói e entender, falar, eu sei por que ele está fazendo isso, eu entendo. Não que ele concorde, o seu vilão pode estar fazendo tudo de forma muito cruel, mas o seu leitor entende o que o motiva a fazer isso. Então trabalhe as motivações do seu vilão, faça com que o seu leitor entenda por que ele faz isso, entenda por que ele atazana tanto a vida do seu herói, por que ele atrapalha tanto o caminho do seu protagonista. E você pode trabalhar algo que eu acho muito interessante, eu vi inclusive no último livro do Dan Brown, que é o livro, no último que eu li, né, não no último dele, Origem. O Dan Brown trabalha com vários pontos de vista de vários personagens e logo no começo da história ele apresentou um personagem que até então a gente não sabia qual seria o papel dele na história, e ele mostra esse personagem de uma forma que você sente pena dele, porque ele conta como esse personagem no passado, ele e a família, ele era apaixonado pela esposa, pelos filhos, e eles estavam numa igreja e essa igreja sofreu um atentado terrorista e ele perdeu toda a família nesse atentado, só ele sobreviveu. Ele é um dos poucos sobreviventes desse atentado. Logo de cara a gente fica com pena dele, todo mundo se coloca no lugar dele, mas no caminhar da história a gente descobre que ele é o vilão. E que inclusive existem questões religiosas ligadas nas motivações daquilo que ele vai fazer de mal. Significa que eu, como leitora, concordo com o que ele fez de mal? Não, mas eu entendo o que motiva. E eu, inclusive, chegou o momento da história em que eu cheguei a sentir pena dele, antes mesmo de saber que ele é vilão. Mas você pode trabalhar esse sentimento de pena, mesmo quando o seu leitor já sabe que ele é o vilão, porque isso ajuda a humanizar o seu personagem. Então essa é outra palavra-chave. A primeira palavra-chave é motivação, a segunda é humanizar. Crie uma história para o seu vilão, dê cicatrizes para ele, traumas, pontos fracos, vulnerabilidades, sabe? Trabalhe a criptonita do seu vilão, não só do seu herói. O seu vilão também, ele pode ter um amor perdido, o seu vilão também pode ter passado alguma situação muito triste, ele pode ter tido uma infância difícil. Se você conseguir trazer isso à tona na história de um jeito que toque, comova o seu leitor, o envolvimento dele com o vilão vai aprofundar bastante,
Como eu disse, não significa que ele vai passar a torcer pro vilão em vez do herói, mas isso vai dar muito mais força e muito mais sentido à sua história, pode acreditar. Essa é a dica que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que estejam tendo sucesso aí na construção da sua história. Me conta aqui nos comentários se essa dica te ajudou, te fez cair alguma ficha, te despertou para alguma coisa para melhorar essa história. Um beijo!